semana foi marcada pela divulgação de inflação de junho em vários países e eu separei 3 aqui para a gente olhar com mais detalhe. China, Estados Unidos e Brasil. Começando por China, nesse quesito preços parece que eles vivem em outro planeta. Elas não sofrem com um problema de inflação alta que vários países ao redor do mundo sofrem atualmente. Eles estão com inflação 0 no ano contra ano. Então não há aí, nesse fator preços, não há uma restrição para a política monetária, não há uma restrição para corte de juros. O mesmo não é válido para os Estados Unidos. O CPI Core, lá, o núcleo da inflação, está rodando a 4,86% e a meta do CPI é de 2%. Então tem um caminho longo até eles atingirem a meta. Eu separei uma outra medida de núcleo. Vou pedir para o Levi colocar na tela o gráfico. É a inflação do Supercore. O núcleo da inflação variou 0,16% na comparação mensal, um resultado abaixo do consenso de 0,30%. Mas se tiver que mostrar um gráfico, é esse aí que está na tela. Super núcleo de serviços, muito destacado pelo presidente do Fed, Jay Powell. Teve uma melhora expressiva nas últimas 2 leituras. Ele simplesmente pega a parte de serviços do núcleo do CPI e tira o que é aluguel. Então, pode dar uma indicação boa do que o Fed vai fazer para frente, se realmente vai manter a indicação de 2 elevações de juros ou se isso mudou com essas leituras mais recentes. No Brasil, o IPCA de junho teve uma deflação de 0,08%, resultado bem em linha com o consenso e com a nossa projeção do Safra, mas a abertura não foi tão boa assim. E eu mostro isso no outro gráfico, do núcleo de serviços subjacentes. Veja como ele acelerou na leitura mais recente. É verdade que a gente está num processo de desinflação aqui no Brasil, em especial por conta dos alimentos que tem caído bastante. É verdade que a gente tem algumas métricas de núcleos de inflação apontando para baixo, índice de difusão melhorando, mas essa resistência à queda do serviço subjacente coloca um pouquinho de água no chope das expectativas de corte de juros. Pode ser que o Banco Central não comece o ciclo de afrouxamento monetário com um corte tão forte assim, mas é lógico que isso vai depender dos dados até lá, e a gente tem mais uma leitura de inflação para sair até o começo de agosto, quando é a reunião do Copom. Abraço. Ontem foi um dia bem positivo, tá, Poli? Ontem foi uma alta considerável, 1,36%, mas não foi suficiente para tirar o índice dessa congestão que ele já vem formando. A gente vê que as bandas de Bollinger continuam contraídas, o índice operando bem próximo das médias curtas, está ainda lateralizado, ele de fato precisa romper a faixa dos 120.500 ou então dos 116.500 para acelerar mais forte as quedas ou as altas. Então, ele que já está nesse movimento de alta na tendência principal do papel, a gente vê aqui que ele precisa romper os 120.500 para continuar acelerando esse movimento altista. Ô Lu, a gente vai caminhando para fechar a semana em que patamar aí? Vamos ver aqui quanto que está dando na semana. Na semana está até um gráfico interessante, tá? A gente vê que a oscilação foi bem forte, mas até ontem, o fechamento de quinta-feira, estava subindo 0,31. Gráfico de emoções aqui, de né? De emoções, exatamente. O que a gente vê aqui, Poli? Essa congestão que a gente vem falando já há várias semanas, olha ela aqui. 1, 2, 3, 4, 5 candles oscilando dentro do mesmo patamar, mostrando que são 5 semanas consecutivas que o ativo não consegue sair de nenhum desses patamares, tá? Então isso daí já sinaliza pra gente uma congestão, né, um acúmulo de forças nesse patamar, e a gente vê isso exemplificado também pela forte sombra que o ativo formou nessa semana. Ele então oscilou bem forte, isso aí devido aos fatos que o Matheus já sinalizou pra gente aí no vídeo que ele apresentou de macro, e a gente vê que esses fatores impulsionaram a uma queda mais forte inicialmente no Ibov, e ao longo da semana foi conseguindo fechar esse gap. A gente vê e vamos acompanhar, né, no dia de hoje como que vai ser a oscilação, se ele de fato vai conseguir romper essa região dos 120.500 ou se ele ainda vai continuar operando desse patamar. Perfeito. Dólar, fechamos ontem em 4,79, né?
Exatamente. Que vamos para essa sexta-feira hoje, então? Essa sexta-feira a gente pode ver um cenário ainda neutro para o dólar futuro, tá? A gente vê aqui que o ativo continua segurando na faixa de suporte aqui na região dos 4.800, 4.810, é um suporte bem relevante, consolidado, que o ativo tem tido dificuldade de desrespeitar. Se ele desrespeitar, ele pode vir buscar o próximo suporte, que fica na faixa dos 4.750, é o segundo suporte mais consolidado, e a gente vê que ele está testando aqui o suporte e está perdendo força, tá? O volume financeiro tem sido elevado na venda, o FR ainda não está esticado, então uma queda que até o patamar dos 4.750 não seria uma surpresa. Boa, Lu. Levi, enche a tela pra gente com as maiores altas e maiores baixas, por favor. Vamos dar uma olhada aqui na ponta positiva, né? Primeiro aqui do nosso principal índice da Bolsa, temos Cyrela aí, né? Com certa folga na liderança aí dessa lista positiva, com mais de 8,5% de alta. Sim. E aí, Lu? Vamos comentar Cyrela e Usiminas? Vamos. A gente vê aqui que Cyrela, vou pedir para o Levi colocar na tela para a gente. Cyrela, devido aos fortes números operacionais que a empresa divulgou, a prévia de resultados, a gente vê que o ativo bombou ontem, tá? Foi uma alta bem considerável, 75,5 é o IFR, já sinalizando para a gente que o ativo está sobrecomprado. O ativo está negociando já fora das bandas de Bollinger, sinalizando para a gente também essa força, né, da sobrecompra em cima do papel. Então a gente vê que ele já está oscilando fora das bandas de Bollinger. Um recuo aqui até a região de rompimento na faixa dos R$21 não seria uma surpresa, tá? Então seria, na verdade, o ponto ideal de entrada, um pullback nessa região aqui, para a gente ter um ponto de entrada mais consolidado, tá? Então a gente, por enquanto, fica de olho para o papel, tá muito esticado. Algumas pessoas até me perguntaram ontem se valia entrada. Eu acredito que o papel está muito esticado, é melhor aguardar um recuo para montar a entrada, Poli. Ótimo recado. Usiminas? Vamos lá de Usiminas. Já Usiminas está num cenário mais favorável para uma posição de compra, tá? O ativo rompe um patamar anterior de congestão. A gente vê ele não só rompendo esse patamar, como rompendo a média de 200 períodos com candle de força, volume financeiro elevado, tudo confirmando, né, essa sinalização mais positiva para o papel. Foi uma alta de 4,49%, mas o ativo ainda pode vir buscar os patamares um pouco mais altos, tá? Na faixa dos 8,20. Esse patamar aqui é um novo patamar de resistência, como a gente vê que ele já foi testado aqui já algumas vezes. Então a gente pode ver aí o ativo oscilando mais positivamente, e o ponto ideal de entrada seria se ele voltasse a testar esse patamar rompido na região aqui dos 7,50. Tem pergunta chegando já. Ricardo Souza pede para analisar Semin 3. Vamos lá. Valeu, Ricardo, pela sua participação. Semin 3 são as ações da Semig. Eu não sei se ele se confundiu com Semin 4, porque Semin 4 é a mais líquida, tá? Semin 4 está num patamar mais congestionado aqui. Vou até ajustar aqui o patamar de suporte e resistência para a gente ver certinho. Resistência na faixa dos 12,90, suporte na faixa dos 12,25. A gente vê o ativo mais congestionado nessa região. A gente vê isso daí exemplificado pelas bandas de Bollinger que já estão contraídas, médias móveis lateralizadas. Então o papel está bem congestionado nesse patamar e a gente vai ficar de olho, tá? Um rompimento aqui dos 12,25 ou dos 12,90 já sinalizaria ponto de entrada. Mas para não deixar ele de fora, já que ele falou Semin 3, bora. Vamos comentar Semin 3 também. Semin 3 tem suporte aqui na faixa dos 17,70, resistência na faixa aqui dos 19,40. O ativo também está um pouco lateralizado, tá? A gente vê isso daí também pela a contração das bandas de Bollinger. As médias móveis ainda não estão de lado, mostrando ainda que está tendo uma oscilação no curto prazo, mas a gente não vê entrada por enquanto. O papel testou o suporte na faixa dos 17,70 e precisa romper essa região das médias curtas para acelerar as altas. Se ele romper aqui, principalmente essa faixa aqui dos 18,30, 18,40, pode dar uma entrada com alvo nos 19,30, tá?
Carlos Bares escreveu pra gente, acabou de escrever pra gente aqui, olha só, Lu. Poli, quando tiver tempo no programa, pede para a Lu explicar o que é o gráfico de barras que aparece no rodapé do gráfico de candle. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele nada mais é do que o volume financeiro operado no dia para aquele papel. Então a gente vê que cada candle corresponde a uma barrinha desse gráfico aqui embaixo. Cada barrinha dessa é um dia. A gente vê que isso é exemplificado pelas datas, né? Maio, junho, julho, por exemplo, dia 10, dia 12. Aí então a gente vai vendo o quanto de volume financeiro foi negociado nesses dias. Aqui no caso para a Semin 3, que foi o que eu comentei, o volume é muito baixo, né? Porque não é o papel o ativo mais negociado. Se a gente passa para a Semin 4, a gente vê que é o ativo mais negociado. Então ele tem um volume financeiro, lá estava 2, aqui já está 54. Então é um volume financeiro muito maior, por isso que eu comentei de CEMIG 4. Mas nada mais é do que o volume financeiro operado naquele dia. Aqui, por exemplo, a gente vê um forte volume na venda, foi quando perdeu, desrespeitou uma faixa anterior de suporte. Então isso aí sinaliza para a gente a força do movimento vendedor. Aqui, por exemplo, um candle de alta, né? Um candle de alta rompendo uma resistência anterior, sinalizado com volume financeiro elevado acima da média. Então é basicamente isso, é o volume financeiro e ele reforça para a gente a tendência do papel. Professora Luana Nunes. Muito bom, muito bom. O Morning Call também é aula. Vamos dar uma olhada nas maiores baixas de ontem. Levi, por favor. Pets liderando aqui a ponta negativa e eu sei que dentre esses três papéis temos um call do dia que por acaso seria Pets ou não? Exatamente. Adiantando aí pra gente. A gente vê que Pets está numa configuração interessante. Alguns clientes até me perguntaram ontem, tá, Poli, o porquê que estava nessa configuração interessante e por que a gente estava sinalizando uma venda no papel. Por quê? O papel, depois de romper aqui esse patamar de resistência, né, ele foi para baixo e aí ele acabou desrespeitando as médias curtas, essa sinalização aqui de curto prazo. No que ele rompe as médias curtas, dá uma entrada aqui pra gente na faixa dos 6,80 e agora o papel já acelera as quedas, pode vir a testar novamente a faixa dos 6,20. Se desrespeitar, ele vai buscar o próximo suporte um pouco mais embaixo, que fica aqui na faixa dos 5,75, tá? Então 5,75 é o segundo patamar de suporte, o primeiro no 6,20. Se ele desrespeitar esse patamar, ele pode buscar o 5,75. Fica aí uma operação de venda para o dia de hoje. Boa. Chegou a hora da pizza. Vamos dar uma olhada na pizza? Como é que estão os setores da Bolsa atualmente? Tudo gráfico verde, bonito, quase tudo né? Verde. Mas olha aqui os setores, tudo verde, tudo lindo. Fala verde que me lembra o Palmeiras ontem. Nossa, foi uma noite Poli, eu trágica. fiquei triste por você. Não quero falar sobre. Toca aí, toca Mas aí. tirando então a parte aí do verde do gráfico, a gente vê que ontem foi um dia positivo para o Ibov, 1,36% de alta. O principal setor que levou a essa alta do Ibov foi o setor de materiais básicos, né, commodities, 2,03% de alta, é o principal setor aqui que acumulou essa alta no dia, e o setor financeiro também com 1,57%. A gente vê que o Utilities também colaborou para esse cenário, 1,38% de alta, e o que menos colaborou foi o setor industrial, aí 0,04%, seguido ali do setor de construção civil, 0,20%, mas no mais foi um dia bem positivo. Índices na tela, por favor, Levi. Vamos dar uma olhada como é que estão bolsas mundo afora. A gente vê, Poli, que o cenário está misto nessa manhã, tá? A gente vê que ele está misto e bem próximo à neutralidade. Então, o Nikkei aí no Japão fechando com queda de 0,09, bem próximo do 0 a 0. Hang Seng também encerrando aí o dia com 0,33% de alta, também bem próximo do 0 a 0. E na Europa o sinal não é diferente, é uma alta de 0,24% nesse momento, também com as bolsas bem próximas à neutralidade. Então a gente vai acompanhar aí nessa manhã, e os futuros de Nova York seguem também com viés levemente positivo e a gente vai ficar de olho. Lu, ótima sexta, bom final Obrigada, de semana e bom trabalho hoje também, né? Tá Valeu. só começando o dia, né? Isso aí, a gente acha que já vai embora, não? Até parece. Isso aí. Vamos que vamos, valeu Lu, obrigado. Tchauzinho. Turma, vamos falar de oportunidade agora, de investimento?
Hoje a gente vai falar sobre o Safra Torricelli Long Bias. Que produto que é esse, turma? A família Torricelli é a nossa família de fundos com o que selecionamos de melhor em gestão e performance. Ou seja, são fundos criados para terem uma estratégia já provada como vencedora, tá? Esses fundos de ações têm o viés comprado que permite aos gestores maior liberdade de alocação. A carteira é diferenciada por contar com fundos que estão fechados para captação. Mais informações você encontra na descrição do Morning Call no YouTube. Fechou? Turma, obrigado pelo engajamento. Na semana que vem a gente volta segunda-feira. A gente tem horário marcado 8h45. Você sabe, tamo junto a semana toda. Valeu, um abraço, bom final de semana.